Pensem comigo. Por que, justo num tempo em que Deus parecia em silêncio, ele escolhe um menino, para mudar o destino de uma nação inteira? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, as razões profundas por trás da escolha de Samuel. E olha, essa história tem muito a dizer sobre liderança espiritual até os dias de hoje. Para a gente entender por que Samuel foi o escolhido, primeiro a gente precisa, sentir o clima da época. Imagina só, um tempo em que a voz de Deus, aquela que sempre guiou o povo, de repente, silêncio. Não era só uma crise, gente. Era um vazio espiritual, um apagão de identidade que deixou uma nação inteira sem rumo, no escuro. E é bem aí nesse silêncio que chega a ser ensurdecedor que surge a grande questão. Como é que uma única voz, e ainda por cima a de um garoto, foi preparada para quebrar esse silêncio todo e colocar a casa em ordem? A gente vai ver que a resposta, curiosamente, começa justamente nessa escuridão. Olha, a história começa com uma imagem que é muito forte. Pensa no lugar mais sagrado de Israel. Ali, bem no centro, tinha uma lâmpada que nunca podia se apagar. Ela era o símbolo da presença de Deus. Só que, nessa época, a chama dela, estava fraquinha, quase se apagando. Essa lâmpada era o retrato perfeito da situação espiritual da nação. Então essa crise tinha vários problemas, né? O próprio texto bíblico diz que a palavra do Senhor era rara. Mas por quê? Simples. A liderança religiosa, os filhos do sumo sacerdote Eli, estavam completamente afundados em corrupção. E, pensem bem, se quem deveria guiar está perdido, o que acontece com o povo fica sem direção nenhuma. A lâmpada ali, quase apagada, era só o reflexo dessa escuridão toda. É aqui que a coisa fica fascinante. Porque, olha só que ironia, dentro do mesmo lugar, do lugar mais santo, dois mundos completamente opostos estavam acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, a corrupção escancarada, do outro, uma pureza, uma consagração, bem quietinha no silêncio. Vamos ver de perto como esses dois caminhos se cruzavam debaixo do mesmo teto. Olha só esse contraste, é impressionante. De um lado, a gente tem os filhos de Eli, que usavam o serviço a Deus para benefício próprio, puro egoísmo. Do outro, o menino Samuel. O que ele fazia? Ele só servia, sem fazer barulho, sem querer aparecer, com o coração limpo. E aqui está a chave de tudo, a grande sacada. É o contraste perfeito entre o pecado organizado e a pureza que foi sendo preparada no silêncio. E isso nos mostra uma verdade espiritual que não muda, sabe? Deus simplesmente não divide o espaço dele com a corrupção que vira sistema. O sistema liderado por Eli e seus filhos já tinha falido. Era óbvio que algo precisava acontecer. E o mais incrível é que enquanto a corrupção fazia todo aquele barulho, Deus, bem no silêncio, já estava preparando a resposta. E a resposta era Samuel. Mas espera aí, de onde veio um menino assim tão puro no meio disso tudo? Bom, para entender o servo, a gente tem que conhecer a mãe dele, Ana. O nascimento de Samuel não foi algo comum, não. Ele foi literalmente a resposta de uma oração cheia de dor e de um voto de sacrifício. Ele já estava consagrado a Deus antes mesmo de nascer. E aqui a gente vê um ciclo espiritual completo, é lindo de ver. Samuel foi pedido com muitas lágrimas, depois nascido como uma resposta de Deus, e num gesto de fé que é, uau, impressionante, ele foi devolvido por sua mãe para servir no templo. Ele nunca foi dele mesmo, entende? Desde o comecinho, a vida dele era uma oferta. Esse processo, em 3 passos, nos ensina algo poderoso. Grandes chamados, grandes ministérios, muitas vezes nascem do sacrifício. A preparação de Samuel não começou quando ele ouviu a voz de Deus. Não, começou muito antes, no altar de oração e de entrega total feito pela mãe dele. Bom, toda essa preparação de uma vida inteira nos leva para aquela noite. A noite que mudou tudo, a noite do chamado. E aqui a história nos mostra uma coisa que é fundamental. Existe uma diferença gigante entre simplesmente ouvir um barulho e escutar de verdade, com o coração preparado. É sobre essa diferença que a gente vai falar agora. E o mais surpreendente é que Deus não chamou Samuel porque ele era o mais experiente ou o mais sábio. Pelo contrário, o texto faz questão de dizer que ele nem conhecia a voz do Senhor ainda. Então, o que fez dele o escolhido? Não foi o conhecimento, foi a postura. A atitude de um servo pronto para agir, mesmo sem entender direito o que estava acontecendo. E aí vem o ponto alto da história, a resposta dele. Uma frase tão simples, mas tão poderosa. Ele não diz, fale que eu vou pensar no assunto, não. Ele diz, fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. Ou seja, eu já estou pronto para obedecer, pode falar. Essa atitude, essa simples atitude, mudou a história de Israel para sempre. Então, com um coração assim, pronto para ouvir, Samuel finalmente estava preparado para sua grande missão. E que missão era essa? Nada menos do que restaurar a ordem de Deus na nação. Ele não foi chamado só para ser uma voz no escuro. Ele foi chamado para ser o cara que ia reconstruir o governo de Deus em Israel. Para começar, o Samuel encerra um capítulo bem complicado da história de Israel. Ele foi o último dos juízes. Ele fechou aquele ciclo de anarquia, de cada um por si, que durou séculos. Ele basicamente deu um basta no caos. E ao mesmo tempo que ele fecha uma porta, ele abre outra, gigantesca. Samuel dá início à Era dos Profetas. Ele estabelece um novo modelo de liderança espiritual que influenciar toda a história de Israel dali para frente, sempre apontando para o futuro. Por isso, a gente pode pensar no Samuel como um homem-ponte. É isso que ele é. Ele conecta duas épocas gigantescas da história do povo. Ele faz a transição da bagunça da Era dos Juízes para o novo tempo da monarquia. Mas como ele conseguiu fazer isso, ser essa ponte, o segredo estava todo na prioridade dele. O foco dele não era construir um trono para si mesmo, era trazer de volta a Arca da Aliança, ou seja, a presença de Deus para o centro de tudo. Ele era a própria imagem do remanescente fiel, aquele que foi preparado no silêncio. E ele provou que liderança de verdade não é sobre buscar poder, mas sobre restaurar a ordem de Deus. E no fim das contas, essa história de milhares de anos joga uma pergunta direto no nosso colo hoje. No mundo com tanto barulho, tanta informação, como é que se cultiva um coração que consegue ouvir? Como é possível ser uma voz para Deus no meio de uma geração que parece ter perdido a audição espiritual? A história de Samuel dá uma pista, né? A resposta talvez não seja gritar mais alto. Talvez seja aprender a servir em silêncio, esperando pela única voz que realmente importa. A grande questão que fica é, será que a gente está disposto a ouvir?